O Papa Francisco dedicou a primeira missa do ano às mulheres. O Summi Pontífice afirmou que a defesa da paz e a construção de um mundo melhor passam pelo respeito à dignidade feminina. Ele disse que toda violência contra a mulher é uma profanação de Deus e desejou um 2020 em que as mulheres estejam em mais cargos de poder. Falando na Basílica de São Pedro, Francisco pediu o fim da exploração do corpo feminino e condenou quem pensa apenas no crescimento econômico e não no bem-estar dos outros. Abro aspas para o pontífice. Quantas vezes o corpo de uma mulher é sacrificado no altar profano de publicidade, lucro, pornografia, explorado como uma superfície a ser usada, fecha aspas. Também nessa quarta-feira, o Papa pediu desculpas por ter perdido a paciência ao ser puxado por uma fiel na Praça de São Pedro no dia anterior. Ele afirmou ter dado um mau exemplo. E aí, na tela, a gente confere as imagens do episódio. Olha lá, né? O Papa passava ao lado de uma grade, né, em frente ao presépio da praça, cumprimentando os fiéis. Aí foi quando ele, ao se distanciar dos seguidores, ele teve a mão agarrada por uma mulher que o puxou. Isso deixou ele evidentemente irritado e ele reagiu ali de forma brusca, né? Chegou a dar 2 tapas na mão da mulher. Você que nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais, tem aí a imagem. Você que nos faz companhia pelo rádio, estou descrevendo aqui. E aí depois desse episódio ele continuou caminhando, mas aumentou a distância aos fiéis. É o filme Os Dois Tapas, né? A ser lançado aí pela... Um tempo que ele tá elaborando essa piada, vamos rir. Vamos rir. Tá começando. É boa, vai. Foi boa, foi boa. Papa não é infalível. Foi boa, Dia tem 2 referência ainda. cinematográfica. O ano Foi tá só ótimo. começando, muita gente ainda tá em ritmo de feriadão. Tem gente com o pé quebrado, Do tio do apresentando o pavê, programa. né? Gente de transferindo chinelo. do Réveillon pra cá. O Arcon chegou animado, mas olha só, quero dar as boas-vindas então à jornalista Mariana Brito, comentarista convidada no nosso programa de hoje. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Feliz 2020 para todos nós, inclusive para o nosso tiozão do churrasco, que veio Muito direto obrigado. da festa para Veio. participar do programa Muito com obrigado, hoje, muito com a gente obrigado. hoje. Chegou animadão, o Arcon. Feliz nova o Arcon chegou década. animadão. Olha só, Mariana, então queria te ouvir um pouco aí sobre essa primeira notícia, essa cena do Papa, que muita gente ficou um tanto quanto assustado. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que a gente precisa separar uma reação humana, enfim, de uma coisa que ele pode ter feito porque queria agredir alguém. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele tava ali, ó, o cara tá andando numa boa, chega uma louca, puxa, uma mulher super inconveniente. O Papa é um senhor de idade, ele tem 83 anos, se eu não me engano. Poderia ter caído, ter se machucado. E é uma coisa meio que desrespeitosa até, né, assim... Ela puxou e, enfim, e ele reagiu, achei normal. Eu teria feito pior, eu acho. Então, não vou julgar o Papa. É engraçado porque, assim, eu dei uma olhada nos comentários na internet, fui ver o que o pessoal estava comentando sobre isso. E muita gente criticou o Papa, assim, que absurdo. Ele fez um discurso sobre, enfim, a violência da mulher, a objetificação da mulher, etc. E agrediu uma mulher. Eu acho que é meio exagerado fazer essa comparação, porque ali foi uma reação mesmo, assim, ele estava passando, a mulher puxou, de forma violenta, inclusive, e ele reagiu. Agora, já existem outros vídeos aí que mostram que o Papa não é tão pop assim, pelo menos não esse, né? Ele já foi flagrado algumas vezes, cumprimentando fiéis, e ele puxa a mão para a pessoa não chegar perto, enfim... Não sei se dá pra pegar por esse justifica dizendo que é um lado. princípio de humildade, que não quer que ninguém beije a mão dele, ele quer ser tratado como um igual. Enfim. É que às vezes do Papa a gente Coisa de comunista. espera uma coisa meio santa, né? Tipo assim, que ele não tem essa reação Exato, humana, como é você humano. falou. E na verdade é maior erro de marketing, né, Papa? Tipo, você podia ter deixado alguém fazer isso por você, empurrar a moça, né? E você ficar lá pleno. Mas o Papa é isso, acho que ele é um ser humano, né? Ele de santo, é o santo Papa, mas não é um santo de fato como a gente imagina. Ele é santo, mas não é trouxa, Então né? pode errar muito também, né, gente? Mas eu não acho que ele errou, não. No pedido de perdão. Ele admitiu ali um... Não, no Sim. marketing ele errou, gente. No marketing Não errou, não. ele Eu vou te falar, é uma metáfora aquilo da diferença entre o amor e o grude.
É a pessoa, o amor cristão e até o amor sexual afetivo é aquele que contempla a pessoa, que adora a pessoa, que é gentil com a pessoa, mas deixa a pessoa exercer a liberdade. Quando alguém te suga sua alma, seu corpo, que é você para si numa redoma, é o que essa mulher fez. Ela queria se apropriar do Papa. Era um relacionamento muito mais bonito tóxico, você exatamente abusivo. tocar. Exatamente, relacionamento abusivo. Você querer tocar o Papa já é um símbolo, mas você querer tocar o Papa na sua profundidade, naquilo que ele quer dizer, naquilo que ele quer expressar, é muito mais interessante. É um amor muito mais simbiótico de aquele que quer agarrar a pessoa. Agora, eu acho esse o menor dos pecados do Papa. Esse, eu perdoo ele por ter pedido perdão indevidamente. Agora, o Qual é o que discurso... você não perdoa, Adriano? O discurso do Papa é muito confuso, muito difuso. Quando ele fala na exploração das mulheres, tudo bem, como posse, como violência, como mulher agredida, estuprada ou usada de maneira não libertária, tudo bem, ele tem toda a razão. Mas eu acho que ele é machista quando ele diz que as mulheres são utilizadas, têm os seus corpos utilizados no altar para a pornografia, para o erotismo, para o consumo. Quem diz que elas são usadas ou que elas mesmas não se usam, não projetam e não usam seu corpo ao bem que elas querem? Eventualmente, a gente pode fazer uma crítica a esse altar de sacralização do corpo feminino. Mas isso é feito por elas mesmas. Olha, vocês vejam as redes sociais. Toda a glorificação da pessoa humana hoje é vista naquele princípio de autoestima, que para mim não tem nada de autoestima, é narcisismo, porque a autoestima ela se constrói continuamente na ação da pessoa, na construção da personalidade e do corpo, mas tudo é visto em relação ao próprio corpo. E isso não é culpa dos homens, da exploração dos homens. Isso é culpa de uma sociedade de consumo, mas de uma liberdade das próprias mulheres. Fala outras bobagens também, como a exploração econômica que não dá a devida segurança às mulheres e às crianças. Ora, a exploração econômica não. O crescimento econômico é justamente o que aleita uma criança, o que aleita as pessoas, que aleita as próprias mulheres. Ontem eu vi, por um acaso, esse filme pavoroso, que é o Dois Papas. Pavoroso. Que ele é pavoroso. No meio do filme, faz uma Pô, tanta glorificação gente tá do Papa. O Ratzinger é visto como se fosse alguém que fosse levado ao progressismo do Papa Francisco, como uma criança que aprende com seus erros. E no meio do filme, meu caro Silvio, o Papa faz um discurso exatamente contra o crescimento econômico, contra o capitalismo que exclui. Sem spoiler, Eu Adriano. acho que o Ele Papa... não sabe, tá? O Não Papa dá tem que Não assisti perceber... ainda e muita por exemplo, Você não gente viu o que tá filme, nos pare assistindo agora, e é. nos acompanhando. Nos anos 90, você Não tinha... dá esse spoiler, eu não sabia que o contar até capitalismo final. era assim. É terrível. Vai contar. Nos anos 90, Mariana, a gente tem que ensinar o Papa que havia 2 bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e graças ao advento do crescimento econômico, esse número caiu para 600 milhões. O próprio Yuval Harari, um rapaz de esquerda, progressista, globalista, diz que a gente nunca viveu em condições tão boas como as que a gente vive hoje, menos guerras, menos fome, menos miséria, graças ao advento do capitalismo. Então o Papa, nesse ranço culpado do socialismo dele, ele fica culpando, estabelecendo culpas onde não existem, entendeu? A gente precisa de mais capitalismo, mais crescimento econômico, para dar pujança econômica, dar bem-estar social, para aí depois a gente elevar a alma. Em relação às mulheres, eu acho que as mulheres sabem bastante bem o que fazem em relação aos próprios corpos, de certo e de errado. Inclusive, essa é uma pauta que a gente vai dizer no futuro. E tem outra coisa aí também, que aí nessa eu acho que eu tô com a Adriles, que é o Papa faz um pouco de vista grossa, assim, para algumas coisas, né? Por exemplo, as ditaduras chavistas que acontecem. Exato. Ele não comenta tanto. E é justamente nessas situações, nessas ditaduras, que milhares de mulheres e crianças morrem de fome, morrem por causa da miséria, são torturadas. E ele não se pronuncia muito sobre isso aí, né? Ele fica meio quietinho ali, acho que talvez com medo de, enfim, desagradar algumas pessoas, não sei, mas ele não se pronuncia. Eu sei, ele tem certas preferências políticas, inclusive ele manifestou bastante bem quando ele deu aquela carta de complacência ao Lula, né? Sim. Eu acho que ele faz vista grossa, concordo plenamente com você, Mariana, em regimes socialistas autocráticos, autoritários, e faz vista fina para o capitalismo que tem tirado pessoas da miséria. Eu acho que ele devia rever suas posições, o Papa tem falhado muito. Eu acho que o Papa podia ter falado da mulher na igreja, né? Que é uma questão super discutida o tempo inteiro e que ele não falou nada. E a questão
desse esvaziamento um pouco da figura feminina, que hoje eu acho que está numa situação um pouco diferente dessa incapacibilidade, sabe assim, tão incapaz, tão subjulgada. Eu acho que essa fala está um pouco atrasada. É católica. Se fosse um tempo no sentido- atrás, ela caberia melhor. Eu acho que hoje tem essa força da mulher que ele poderia ter trazido também, ter Exatamente. valorizado, ter colocado alguma coisa de mais positivo e não só vitimizando. Porque, claro, tem situações, acho que em outros países, até no Brasil, em que a mulher realmente está muito subjugada, fica muito subjugada, né? Isso tem diferença em classe social, depende do quanto essa mulher estudou ou não, mas eu acho que ele trouxe uma coisa de muito esvaziamento da figura feminina. Exato. Não é um empoderamento, é um esvaziamento. Se né? o Papa é tão progressista assim, então deixa as mulheres ordenarem as mulheres, uai. Cadê o progressismo? Até eu sou progressista da Igreja Católica. Então, sobre isso ele não falou muito, né? Eu acho que ele deveria ter feito esse primeiro... Foi uma missa, né, que ele fez, sei lá. O pronunciamento dele desse ano deveria ter sido com relação ao atentado que aconteceu na igreja no Texas, né? Lamentar pelo ocorrido, se solidarizar pela família do cristão lá que foi assassinado por um terrorista. Acho que faz muito mais sentido para um papa lembrar dessas coisas que acontecem, né? Que de vez em quando rola um ataque desses e, enfim, por causa da loucura de uns, outros são colocados ali numa situação de violência extrema, levando até a morte, inclusive. Diga, Eu ia perguntar Paulinho. para vocês uma coisa, o que é que vocês acham? O tapa foi antes do discurso. Vocês acham que teve alguma intenção, tipo, vou levantar esse assunto da mulher meio que para consertar isso que aconteceu, ou porque é um assunto que agora para mim pegou e eu quero falar? Vocês acham que tem alguma relação, ou isso foi um assunto eu acho que anteriormente não. Acha, pro- você não, acha eu acho que eles isso já já tava Papa não é tão pronto. diabólico Causa, assim, não. efeito, ali, Falando uma de relação de- Maquiavel. Eu acho Tô que foi- perguntando, não sei. Eu acho que não também, Paula. Claro que a gente pode imaginar que possa ter alguma coisa de causa e efeito ali, uma reação, né? Mas eu acho que não. Diga, Mari. Também acho que não. Esse discurso já estava pronto, assim, não foi nada que interferiu no que ele iria falar ou não. Não aconteceu, né? Lamentavelmente coincidiu com a pauta do que ele ia falar, mas acho que não. Mas eu reitero o discurso da Paulinha. Se o Papa acha que a mulher está tão subjugada assim, tão cidadã de segunda categoria, ele que na Igreja Católica coloque ela como sacerdotisa e que coloque ela com figura de destaque que ela merece ter.